Artigo 34. O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-se a contratante, mediante justificação na fase de preparação prevista no inciso 1 do artigo 51 desta lei, conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Parágrafo 1º. Na hipótese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informação de que trata o caput deste artigo constará do instrumento convocatório. Parágrafo 2º. No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da remuneração será incluído no instrumento convocatório. Parágrafo 3º. A informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, ainda que tenha caráter sigiloso, será disponibilizada a órgãos de controle externo e interno, devendo a empresa pública ou a sociedade de economia mista registrar em documento formal sua disponibilização aos órgãos de controle, sempre que solicitado. Artigo 35. Observado o disposto no artigo 34, o conteúdo da proposta quando adotado, o modo de disputa fechado e até sua abertura, os atos e os procedimentos praticados em decorrência desta lei submetem-se à legislação que regula o acesso dos cidadãos às informações detidas pela administração pública, particularmente nos termos da Lei 12.527. Artigo 36. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão promover a pré-qualificação de seus fornecedores ou produtos, nos termos do artigo 64. Artigo 37. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão informar os dados relativos às sanções por elas aplicadas aos contratados, nos termos definidos no artigo 83, de forma a manter atualizado o cadastro de empresas inidôneas de que trata o artigo 23 da Lei nº 12.846. Parágrafo 1º. O fornecedor incluído no cadastro referido no caput não poderá disputar licitação ou participar direta ou indiretamente da execução de contrato. Parágrafo 2º. Serão excluídos do cadastro referido no caput, a qualquer tempo, fornecedores que demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida. Artigo 38. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista a empresa, inciso 1, cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante. Inciso 2. Suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista. Inciso 3. Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção. Inciso 4. Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea. Inciso 5. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea. Inciso 6. Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção. Inciso 7. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção. Inciso 8. Que tiver nos seus quadros de diretoria pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza,
da empresa declarada inidônea. Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput. Inciso 1. A contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como a participação dele em procedimentos licitatórios na condição de licitante. Inciso 2. A quem tenha relação de parentesco até terceiro grau civil com, a linha A, dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista. A linha B, empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista, cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação. A linha C, autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja vinculada. Inciso 3. Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista, promotora da licitação ou contratante há menos de 6 meses. Artigo 39. Os procedimentos licitatórios, a pré-qualificação e os contratos disciplinados por esta lei serão divulgados em portal específico mantido pela empresa pública ou sociedade de economia mista na internet, devendo ser adotados os seguintes prazos mínimos para apresentação de propostas ou lances, contados a partir da divulgação do instrumento convocatório. Inciso 1. Para aquisição de bens. A linha A. 5 dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto. A linha B. 10 dias úteis, nas demais hipóteses. Inciso 2. Para a contratação de obras e serviços. A linha A. 15 dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou maior desconto. A linha B. 30 dias úteis, nas demais hipóteses. Inciso 3. No mínimo 45 dias úteis para a licitação, em que se adote como critério de julgamento a melhor técnica ou a melhor combinação de técnica e preço, bem como para a licitação em que haja contratação semi-integrada ou integrada. Parágrafo único. As modificações promovidas no instrumento convocatório serão objeto de divulgação nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não afetar a preparação das propostas. Artigo 40. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão publicar e manter atualizado regulamento interno de licitações e contratos, compatível com o disposto nesta lei, especialmente quanto a: inciso 1. Glossário de expressões técnicas. Inciso 2. Cadastro de fornecedores. Inciso 3. Minutas padrão de editais e contratos. Inciso 4. Procedimentos de licitação e contratação direta. Inciso 5. Tramitação de recursos. Inciso 6. Formalização de contratos. Inciso 7. Gestão e fiscalização de contratos. Inciso 8. Aplicação de penalidades. Inciso 9. Recebimento do objeto do contrato. Artigo 41. Aplicam-se às licitações e contratos regidos por esta lei as normas de direito penal contidas nos artigos 89 a 99 da Lei 8.666. Seção 3 das normas específicas para obras e serviços. Artigo 42. Na licitação e na contratação de obras e serviços por empresas públicas e sociedades de economia mista serão observadas as seguintes definições. Inciso 1. Empreitada por preço unitário. Contratação por preço certo de unidades determinadas. Inciso 2. Empreitada por preço global. Contratação por preço certo e total. Inciso 3. Tarefa. Contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de material.
Inciso 4. Empreitada integral, contratação de empreendimento em sua integralidade, com todas as etapas de obras, serviços e instalações necessárias sob inteira responsabilidade da contratada, até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para as quais foi contratada. Inciso 5. Contratação semi-integrada. Contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento do projeto executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos parágrafos 1º e 3º deste artigo. Inciso 6. Contratação integrada. Contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º, 2º e 3º deste artigo. Inciso 7. Anteprojeto de engenharia. Peça técnica com todos os elementos de contornos necessários e fundamentais à elaboração do projeto básico, devendo conter minimamente os seguintes elementos: a linha A, demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado. A linha B, condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega. A linha C, estética do projeto arquitetônico. A linha D, parâmetros de adequação ao interesse público, a economia na utilização, a facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade. Inciso a linha E, concepção da obra ou do serviço de engenharia. A linha F, projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção adotada. A linha G, levantamento topográfico e cadastral. A linha H, pareceres de sondagem. A linha I, memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. Inciso 8. Projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para, observado o disposto no parágrafo 3º, caracterizar a obra ou o serviço, ou complexo de obras ou de serviços, objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: a linha A, desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza. A linha B, soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases da elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem. A linha C, identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. A linha D, informações que possibilitem
o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. A linha E, subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. Inciso 9. Projeto executivo. Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Inciso 10. Matriz de riscos. Cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações. A linha A. Listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo, quando de sua ocorrência. A linha B. Estabelecimento preciso das frações do objeto, em que haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas, no anteprojeto ou no projeto básico de licitação. A linha C. Estabelecimento preciso das frações do objeto, em que não haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação. Parágrafo 1º. As contratações semi-integradas e integradas referidas, respectivamente, nos incisos 5 e 6 do caput deste artigo, restringir-se-ão a obras e serviços de engenharia e observarão os seguintes requisitos. Inciso 1. O instrumento convocatório deverá conter: a linha A. O anteprojeto de engenharia, no caso da contratação integrada, com elementos técnicos que permitam a caracterização da obra ou do serviço e a elaboração e comparação de forma isonômica das propostas a serem ofertadas pelos particulares. A linha B. Projeto básico, nos casos de empreitada por preço unitário, de empreitada por preço global, de empreitada integral e de contratação semi-integrada, nos termos definidos neste artigo. A linha C. Documento técnico com definição precisa das frações do empreendimento, em que haverá liberdade e de as contratadas inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, seja em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico de licitação, seja em termos de detalhamento dos sistemas e procedimentos construtivos previstos nessas peças técnicas. A linha D. Matriz de riscos. Inciso 2. O valor estimado do objeto a ser licitado será calculado com base em valores de mercado, em valores pagos pela administração pública, em serviços e obras similares, ou em avaliação do custo global da obra, aferido mediante orçamento sintético ou metodologia expedida ou paramétrica. Inciso 3. O critério de julgamento a ser adotado será o de menor preço ou de melhor combinação de técnica e preço, pontuando-se na avaliação técnica as vantagens e os benefícios que eventualmente foram oferecidos para cada produto ou solução. Inciso 4. Na contratação semi-integrada, o projeto básico poderá ser alterado, desde que
demonstrada a superioridade das inovações, em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução e de facilidade de manutenção ou operação. Parágrafo 2º. No caso de orçamentos das contratações integradas. Inciso 1. Sempre que o anteprojeto da licitação, por seus elementos mínimos, assim o permitir, as estimativas de preço devem ser basear em um orçamento tão detalhado quanto possível, devendo a utilização de estimativas paramétricas e avaliação aproximada baseada em outras obras similares, ser realizadas somente nas frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto da licitação, exigindo-se das contratadas no mínimo o mesmo nível de detalhamento em seus demonstrativos de formação de preços. Inciso 2. Quando utilizada a metodologia expedida ou paramétrica para abalizar o valor do empreendimento ou de fração dele, consideradas as disposições do inciso 1, entre duas ou mais técnicas estimativas possíveis, deve ser utilizada nas estimativas de preço base, a que viabilize a maior precisão orçamentária, exigindo-se dos licitantes, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento na motivação dos respectivos preços ofertados. Parágrafo 3º. Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação, associados à escolha da solução de projeto básico pela contratante, deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos. Parágrafo 4º. No caso de licitação de obras e serviços de engenharia, as empresas públicas e as sociedades de economia mista abrangidas por esta lei deverão utilizar a contratação semi-integrada, prevista no inciso 5 do caput, cabendo a elas a elaboração ou a contratação dos projetos básicos antes da licitação, de que trata este parágrafo, podendo ser utilizadas outras modalidades previstas nos incisos do caput deste artigo, desde que essa opção seja devidamente justificada. Parágrafo 5. Para fins do previsto na parte final do parágrafo 4º, não será admitida por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista, como justificativa para a adoção da modalidade de contratação integrada, a ausência do projeto básico,